Ainda há juízes em Berlim, né, ou no caso no Brasil. Eu não tive realmente como acompanhar o voto do Gebran, vi alguns trechos apenas, estava escrevendo uma resenha, acompanhei mais do voto do segundo desembargador, do Paulsen, e o que chama atenção ali é exatamente o caráter de compostura, de tecnicidade. Eu concordo que os julgamentos do plenário do STF são mais animados, justamente porque ali tem figuras mais politizadas do que necessariamente jurídicas, né? E jogam muito para a plateia e defendem, parecem às vezes, advogados de defesa do criminoso, do corrupto mais famoso do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Ali não, ali no TRF4 realmente há um embasamento muito claro, né? Uma robustez de provas e análise minuciosa, detalhe a detalhe do que tem de evidência do caso, que torna de fato ali a leitura dos votos enfadonha. Mas eu acho bom que seja assim. Eu acho que o juiz, quanto mais chato for, melhor. O juiz não tem que agradar, não tem que animar auditório nem jogar para a plateia, né? Então, como entretenimento, é divertido às vezes ver alguns embates ali daquelas figuras um tanto esquisitas e sem estatura adequada para ocupar a importantíssima função que ocupam no Supremo Tribunal, mas eu confesso que, apesar de ser mais arrastado e mais difícil de digerir a análise dos desembargadores, é muito mais importante do ponto de vista de estabilidade jurídica para o país, né? Acho que o voto, eu não sou, obviamente, especialista em leis, mas o voto parece impecável em relação à impossibilidade de uma juíza ou um juiz terem ali a capacidade de prever o futuro. Ou seja, vão ter que adivinhar que um Supremo esquisito na frente vai inventar do nada e puxar da cachola ou da cartola. Uma interpretação de que a hierarquia, a ordem das alegações finais precisa seguir ali uma definição tal, e com base nisso você voltar casas, mais de 11 meses de um processo já em segunda instância, realmente seria uma coisa absurda, né? Me parece que seria uma coisa totalmente ilógica, como muitas outras decisões que vêm sendo tomadas por esse Supremo, né, e que deveria ser o guardião da Constituição e muitas vezes age contra a própria Carta Magna do Brasil. Então eu vejo com bons olhos isso, em tom de piada, um tom mais jocoso. Alguns podem, mais paranoicos à esquerda, alegar que é sim prova de perseguição política o fato de que aumentaram para 17 anos a pena, né, o número que elegeu aí o Bolsonaro. Mas brincadeiras à parte, os advogados do Lula, que é talvez a figura mais cínica que já existiu no Brasil, alegaram que não há uma evidência clara de quiprocó ali nas benfeitorias do sítio de Atibaia, né? Aquele sítio, vale lembrar que tinha os pedalinhos com o nome dos netos do Lula, que só ele praticamente usava, mas que não era dele, né? E a alegação dos advogados é a coisa mais cômica do mundo, né? Uma comicidade involuntária e que, ao mesmo tempo, é trágica. Daí tragicômica, né? Que é uma alegação de que esses empresários, empreiteiros corruptos, né, de forma confessada, né, e comprovadamente corruptos, estariam querendo fazer essas benfeitorias para agradar o ex-presidente Lula, porque as suas políticas econômicas ajudaram muito a economia do país e valorizaram essas empresas. Então, era uma coisa de gratidão. Quer dizer, um advogado tem que defender o seu cliente, é óbvio, mas quando chega nesse nível de cara de pau, a gente sabe realmente com quem está lidando, né? E está lidando com esse que hoje também já veio rebater o ministro Paulo Guedes, dizendo que nunca incitou violência e quebra-quebra nas ruas, né? Só manda o seu preposto lá, presidente do seu partido, repetir que tem que recuar no Brasil o que acontece no Chile, que é muito pior do que quebra-quebra, tem morte, né? Mas imagina se Lula é alguém que incitaria quebra-quebra e violência. Então, estamos lidando com uma pessoa realmente desprovida de qualquer senso de consciência mesmo, né, e de senso de empatia pelo próximo, disposto a todos os instrumentos e mecanismos que só alguém muito multimilionário e muito poderoso teria acesso. É sempre importante frisar isso, né? A quantidade de
brechas e recursos que o Lula encontra a ponto de desviar o Supremo Tribunal Federal de outras pautas só para debater casos ligados a ele, é uma coisa espantosa, né? Então é muito positivo para o país ver que tem ainda juiz sério, desembargadores que estão lá cumprindo com o seu dever de forma discreta, de forma técnica, como deveria ser, com votos límpidos, né? E só deixa a gente esperançoso de que, quem sabe, um dia o Brasil possa ter no Supremo Tribunal Federal figuras como Gebran, como Paulson ou como o próprio ministro Sérgio Moro. Seria um outro Brasil.